Ser homem de Deus. Ser homem de Deus é muito mais do que ser um pregador, muito além de ser um professor ou conferencista. Ser homem de Deus é algo da alma e não apenas do intelecto. Ser homem de Deus é sentir paixão pelas almas, é desejar salvação de alguém de forma tão intensa que nos leve à atitude solidária de repartir as boas novas com ele. É chorar pelos que se mantêm rebeldes, é pensar no marido desta irmã, no filho daquela outra, nos vizinhos, na igreja, nos garotos da rua, nos presidiários, nos que se encontram em asilos, orfanatos, creches, naqueles que se encontram em clínicas de idosos. Ser homem de Deus é tudo fazer para conseguir ganhar alguns para Cristo nosso Senhor. Ser homem de Deus é alegrar-se com a alegria daquele que conquista um novo emprego, daquele que gradua-se na faculdade, daquele que recebe a escritura da sua casa própria, ou do outro que recebeu a alta do hospital. Ser homem é ter o brilho de alegria ao ver a felicidade de um casal apaixonado, ao ver o sucesso na vida cristã de um jovem consagrado. É festejar a conversão de um familiar de alguém da igreja por quem há tempos se vinha orando. Ser homem de Deus é desejar o bem sem cobiçar para si absolutamente nada, a não ser a felicidade de participar desta hora feliz. Mas ser homem de Deus também é chorar. Chorar pela ingratidão dos homens, chorar porque muitas vezes aqueles a quem tanto o homem de Deus ajudou com palavras provindas de Deus, eles são os primeiros a perseguirem o homem de Deus, a esfaquearem o homem de Deus pelas costas, a criticarem o homem de Deus, a levantarem um falso testemunho contra o homem de Deus e até mesmo contra a igreja. É chorar com os que choram, unindo-nos ao enlutado que perdeu a um ente querido. É dar o ombro para o entristecido pela perda de um amor. É ser companhia solidária. É ouvir a mesma história com uma porção de vezes por parte de um carente. Chorar com a família necessitada, com o pai de um drogado, com a mãe de uma prostituta, com a família do traficante ou com o irmão que é desprezado. Ser homem de Deus é não ter outro interesse senão pregar o amor de Cristo. É não se envolver nos negócios deste mundo, buscando riquezas, fama e posição. É saber dizer não quando o coração quer dizer sim. É não ir à casa dos ricos em detrimento dos pobres. É não dar atenção demasiada para uns, esquecendo-se dos outros. É não ficar do lado dos jovens em detrimento dos adultos e vice-versa. Ser homem de Deus é não envolver-se em demasia com as pessoas, ao ponto de se perder a linha divisória do amor e do respeito, do carinho e da disciplina. Ser homem de Deus é não aceitar subornos, nem tampouco desprezar os não expressivos. Ser homem de Deus é ser pai, é disciplinar com o carinho e o amor, conquanto com a firmeza da vara, a vara da correção. E não raras as vezes da exclusão de pessoas queridas. É obedecer à Bíblia e não aos homens. É seguir a Deus e não ao coração. Ser homem de Deus é ser justo. Ser homem de Deus é saber dizer não quando a emoção manda dizer sim. Ser homem de Deus é ter consciência de não ser sempre popular, principalmente quando tiver que tomar decisões pesadas e difíceis. E saber também ser humilde quando a menção de Deus o enaltecer diante dos irmãos ou diante do povo do mundo. Os erros são nossos,
mas a glória é de Deus. Ser homem de Deus é levantar-se quando todos ainda estão dormindo e dormir quando todos estão acordados, porque naquela noite socorreu ao necessitado no horário da necessidade. Ser homem de Deus é não medir esforços pela paz, é pacificar pais e filhos, maridos e esposas, sogros e genros, irmãos e irmãs. Ser homem de Deus é sofrer o dano, dolo, a injustiça, confiando naquele que é o galardoador dos que o buscam. Ser homem de Deus é dar a camisa quando lhe pedem a blusa, é andar 2 quilômetros quando pedem para com que ande um, é dar a outra face quando esbofeteado em uma outra. Ser homem de Deus é estar pronto para a solidão, é manter-se santo dos santos, de joelhos prostrados, obtendo a solução para os problemas insolúveis através da sua oração. Ser homem de Deus é não fazer da esposa um saco de pancadas, onde desconta a sua fragilidade e cansaço pelas coisas que o mundo sobrecarrega. Ser homem de Deus é ser sacerdote, mantendo o sigilo no coração, mantendo em segredo o que precisa continuar sendo segredo e repartindo com as pessoas certas aquilo que é repartível. Ser homem de Deus é muitas vezes não ser convidado para uma festa, não ser informado de uma notícia ou ser deixado de fora de um evento e ainda assim manter a postura, a educação, o polimento e a compaixão. Ser homem de Deus é ser profeta, tornar o seu púlpito em um assim diz o Senhor. Uma tocha flamejante, um facho de luz, uma espada de 2 gumes, afiada e afolhada, proclamando aos 4 ventos a salvação e a santificação do povo de Deus. Ser homem de Deus é ser marido, é ser pai, é fazer um motivo de louvor dentro da sua casa por ser um homem de Deus e fora dela também. É não causar à sua esposa e companheira a sensação de que a igreja é uma concorrente que lhe tira todo o tempo de sua vida conjugal. Ser homem de Deus é amar os seus filhos da mesma forma que ensina os pais cristãos a amarem aos seus. É olhar para os olhos dos seus filhos e ver o brilho de seus próprios olhos. É preocupar-se menos com o que os outros vão pensar e mais no que os filhos vão aprender. Sentir e receber. É ver cada filho crescer, dando a cada um a atenção e o amor necessários. É orgulhar-se de ser pai, alegrar-se por ser esposo, servir de modelo para o povo. E quando, ainda na sua juventude, tornar-se em sua castidade a dignidade dos fiéis, enaltecendo-as ao Senhor, razão de sua vida. Ser homem de Deus é pedir perdão. Se os homens de Deus fossem super-homens, Deus daria tarefa de profecia aos anjos, mas preferiu fazer de pecadores convertidos os homens de Deus de visões e revelações que muitos não conseguem ter, pois, sendo humanos, poderiam mostrar aos demais que é possível ser uma benção. Por isso é que a incumbência cabe a ser homem de Deus. Mas quando pecam, sabem pedir perdão. A humildade é uma chave que abre todas as portas, até as portas emperradas dos corações decepcionados. A humildade pode levar o homem de Deus a uma prova de nobreza e de integridade. Como pode fazê-lo o homem de Deus para com que essa prova de nobreza e de integridade faça com que haja maior pujança
e vigor em ser um homem de Deus. Recomeçar sempre é possível diante do seguimento daquilo que é guia para o homem de Deus. Ser homem de Deus é saber discernir entre ficar ou sair, entre continuar ou parar. O homem de Deus, quando sente a necessidade de parar, ele recolhe-se respeituosamente. Ser homem de Deus é crer quando todos descreem, saber esperar com confiança, saber transmitir otimismo e força de vontade. É fazer da palavra um farol gigantesco, sob cuja luz o povo caminha sempre em frente, para cima e em direção a Deus. Ser homem de Deus é ver o lado bom da questão, é vislumbrar uma saída quando todos imaginarem que é o fim do túnel. Ser homem de Deus é contagiar e não contaminar. Ser homem de Deus é inovar e não renovar. É oferecer-se como sacrifício em prol da vontade de Deus. Ser homem de Deus é fazer o povo caminhar mais feliz, mais contente. É fazer com que todos acreditem que o impossível é possível. É fazer o triste ser feliz, o cansado tornar-se revigorado, o desesperado ficar confiante e o perdido salvar-se. As guerras não são ganhas com armas, mas com palavras. E as do homem de Deus são as palavras de Deus, portanto, invencíveis. Ser homem de Deus é saber envelhecer com dignidade, sem perder a jovialidade. É ser amigo dos jovens e é ser companheiro dos adultos. Ser homem de Deus é saber contar cada dia como uma pérola na coroa de sua história, que está sendo colocada na coroa da vida eterna. Ser homem de Deus é ser companhia desejada e querida e esperada. É saber se calar quando o silêncio for a frase mais contundente e falar quando todos estiverem quietos. Ser homem de Deus é saber viver. Ser homem de Deus é saber morrer. E quando morrer, deixar em sua lápide dizeres indeléveis que expressem na mente de suas ovelhas o que Paulo quis dizer quando estava para partir. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ser homem de Deus é falar mesmo depois de morto, como o justo Abel e o seu sangue, através de sua história, de seu exemplo, de seus escritos e de suas gravações. Ser homem de Deus é deixar uma picada na floresta para que os outros venham habitar nas planícies conquistadas para o reino do Senhor. Ser homem de Deus é fazer com que os filhos e os filhos dos filhos tenham um legado, talvez não de propriedade, dinheiros ou poder, mas o legado do grande patriarca da família, daquele que viveu e ensinou o que é ser um homem de Deus. Então, independentemente da sua situação, sejas um homem de Deus. Irmão Fernando Tadeu.